nosso Podmara. Ai, que delícia! Isso mesmo. Cada convidado vem e acrescenta ao nosso conhecimento. E você que já é inscrito no nosso canal, pode conferir cada episódio. Já tivemos aqui o Ricardo Ventura. Conhece o Ricardo Ventura? Não minta pra mim. Olha, esse episódio eu super indico, porque eu sou muito fã do Ricardo Ventura. E ele, inclusive, falou aqui no nosso podcast sobre algumas figurinhas públicas, Suzane Richthofen, como é que ele faz a leitura da expressão dela. Tivemos aqui também Fabiola Hyper, tivemos Dani Albuquerque, ai, que linda Dani Albuquerque, e muita gente bacana. E se você quer estar aqui comigo também, só ir na minha rede social, no meu Instagram, falar com os meus cooperadores, falar com a Paulinha Santana, e aí marca, fala com o Samuel, marca, vem aqui, e ó, Mara, mas eu não sou de São Paulo, a gente pode fazer via Zoom. Porque eu sou do exterior, já tivemos vários podcasts com a galera que mora lá nos Estados Unidos, e a gente fez, ó, bacana, tem a Estela, né, Daniela Estrela, que ela é, assim, referência de cabelos, assim, bem, sabe, brasileiros, tal. Tivemos o Galante, ele que é dono de campo de golfe, e muita gente bacana. Bem, e hoje não vai ser diferente. Essa convidada eu já tô, assim, amando, já tô apaixonada, já quero que ela faça parte, assim, da minha vida. Então, Teteu, close nela. Olha ela aí. Ela é o quê? Ela é psicóloga. Leslie Figueiredo. Olha para nossa câmera aqui, ó, do Clodovil. Muito bem, ela é especialista em adolescentes e jovens adultos. Ops, jovens adultos. Vamos explicar melhor essa colocação. Ela com uma abordagem de análise psicodramática. Uau, como será análise psicodramática? Vamos ver, aprender, entender sobre isso. Hoje ela está aqui para falar sobre autoestima masculina. E esse tema, Leslie, esse tema não simpatiza muito nós mulheres não, né? Então, Mara, mas eu acredito que existem muitas mulheres que gostam da ideia, né? A gente tem muitas experiências boas com os homens. Por exemplo, também, você acha que todo homem que tem baixa autoestima é culpa de uma mulher, seja uma mãe, uma namorada? Não, a autoestima, ela é a capacidade que a gente desenvolve em nós mesmos de nos autoestimarmos, né? De gostar, ou seja, de gostar de nós mesmos. Isso tem várias influências, desde a infância. Freud vai dizer que a nossa primeira referência de autoestima é a nossa mãe. Como seria isso, Mara? O jeito com que essa mãe trata esse bebê, o jeito que ela amamenta, o carinho que ela oferece, o jeito que ela conversa com esse você é lindo, você é demais. Isso, o jeito que ela toca nesse bebê, desde pequenininho, desde lá da própria barriga, a maneira com que essa mãe se relaciona com essa criança vai influenciar extremamente na autoestima. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é daqui de São Paulo? Eu sou paulista do interior de São Paulo. Na verdade, eu sou de Bauru, no interior. Né? Terra Boa, Bauru. Mas eu, assim, morei muito tempo. Eu nasci em Bauru, mas morei em Cafelândia, que é uma cidade pequenininha, ali 90 quilômetros de Bauru, pertinho de Lins, né? Estudei em Lins, no Unisalesiano, sou formada pelo Unisalesiano em psicologia. Morei em Ribeirão Preto. Aí, há 6 anos, eu já estava morando em Brasília, né? Estava morando, trabalhando lá, inclusive os meus consultórios com crianças, com adolescentes e jovens adultos, todos são em Brasília. Agora a gente está começando a atender em São Paulo, mas assim, tem toda essa trajetória, né? Eu vejo assim, que você como psicóloga, você transita, você atende conforme a necessidade de cada paciente, né, que a psicologia oferece, mas você é apaixonada pelo tema autoestima masculina. Eu vejo que você é apaixonada. Sim. E você já me fez refletir, inclusive eu tive o prazer de te receber lá no nosso programa da Rede Gospel. Eu agradeço. E logo quando a gente se conheceu lá no camarim, você me fez uma pergunta. Mara, quando você era criança, adolescente, você lembra de algum bullying feito por outra mulher?
amiguinha, nossa, na hora já me veio assim, as recordações. E por um homem, entendeu? Uhum. Então, é muito mais forte o bullying quando é de uma mulher para uma mulher, de uma menina, de uma moça para outra moça. Mas você teve irmãs? Não, não tive irmãs. Ah, Eu tenho sobrinhas, muitas sobrinhas. como é a sua, assim, conta assim a sua infância, só pra gente saber um pouco de você. Então, eu sou a única mulher entre dois homens, né? Eu tenho Hum, dois irmãos, o Wellington, o Wellington e Israel. Os dois são meus irmãos. Eu tenho o Wellington, meu irmão mais novo, o Israel, meu irmão do meio, e eu sou a mais velha, com 1 ano de diferença aí do meu irmão do meio. Convivi muito com esse universo masculino, mas a minha principal referência, Mara, sempre foi meu pai. Né? Meu pai foi e é uma referência. Meu pai está com 79 anos hoje. Meu pai foi e é uma referência excelente para mim. e você é mãe de 2 E meninos. sou mãe de 2 meninos. Mas tudo, eu acredito que tudo começou com a figura do meu pai. Porque meu pai, ele foi um grande incentivador na minha vida em tudo. Meu pai, ele lia para mim quando eu era muito pequenininha, me contava histórias, me incentivou a leitura, o saber. No entanto, eu sempre fui apaixonada por ler, por língua portuguesa, por escrever. Escrevia poesia na adolescência. Sempre gostei. Estou começando, inclusive, a escrever um livro sobre autoestima masculina. Antes de falar assim sobre esse relato seu, eu quero mandar um beijo pro seu irmão, o Wellington. Entendeu? Ele é o caçula? Ele é o E caçula. que ele, vamos realmente confirmar que ele é apaixonado por você. E eu por ele, né? É recíproco, mas... E ele que também proporcionou a gente se conhecer Sim, através do Samuel. sim, E o Samuel fala maravilhas dele, você fala sim, maravilhas dele. sim. Então, um beijo para você, tá? Isso aí. Que ele também é do segmento da medicina. Ele é CEO da Nefrostar, né? É a clínica onde eu trabalho, Uhum. de nefrologia. E ele, assim, ele é uma pessoa encantadora. Ele tem um projeto maravilhoso, idealizado por ele. É algo fantástico. É legal, Mara. Um dia ele vir aqui, você vai gostar muito. Eu não sei, eu acho que eu quero conhecê-lo. Agora, eu não sei se ele. Eu sei que para a saúde, como médico, ele tem um chamado, uma missão. Sim. Mas eu não sei se ele aceitaria falar aqui com no o maior prazer. microfone. Tá feito convite. Tá Isso feito aí, convite. tá vendo, Wellington? Tá feito É a convite aí. Como é? Nefrostar. Nefrostar, isso mesmo. Ela é Uau. uma clínica com especialidade com pacientes renais crônicos, né? É uma clínica premium, é o que a gente tem de melhor hoje na uma área rede. de nefrologia. É uma rede. Que tem Uma rede de aqui. clínicas. Tem em Brasília, tem aqui em São Paulo, em Osasco, tem no Morumbi, tem em Alphaville, em Nasa Sul, em Brasília, tem em todos esses lugares, né? Uau, uau. Então, Wellington, um Isso. abraço para você, Deus te abençoe. E quero muito estar com você, com sua irmã, com a sua equipe, para a gente somar aí na vida das pessoas. Mas voltando aqui para você, você estava falando do Sim. seu papai. Sim, Mas você tem uma referência muito positiva. sim. Mas e a referência que uma outra mulher tem, que não é tão positiva, com o pai, com o padrasto? Você acha que o olhar pode ser o mesmo? Você fala um olhar positivo para esse Aham. masculino? Sim, mesmo porque, Mara, se a gente for analisar, ser bom ou ser ruim não depende de gênero, né? Não depende de ser homem ou de ser mulher. É de escolha. Depende, é uma escolha e às vezes não é uma escolha. Dependendo da patologia, da gravidade desse psicoemocional dessa pessoa, desse indivíduo, ele não vai conseguir ser bom, né? O que cabe às mulheres, a nós mulheres, a quem passa por essa situação, é realmente procurar um terapeuta para poder cuidar da sua autoestima, para poder conseguir, às vezes, sair de um relacionamento abusivo. De traumas. De traumas, né? Porque a psicologia, ela é para isso, ela existe para isso. Embora a gente viva num país
que ainda tem muito preconceito com a psicologia, nós não temos cultura psicológica, e hoje é que a gente vê que as pessoas melhoraram mais, né? Porque agora, por conta da depressão, a pandemia que trouxe muitos danos e as pessoas começaram a ter que olhar mais para si mesmas, é que a gente sabe que está mais divulgado, que as pessoas aceitam mais. Mas o nosso país não tem essa cultura, então, às vezes a gente escuta assim, mas para eu falar com o psicólogo, então eu falo com o meu amigo, mas o seu amigo, ele não é um cientista do conhecimento humano. A psicologia é uma ciência, a escuta da psicologia é qualificada. O psicólogo, ele ouve sem julgar, ele ouve tecnicamente, ele sabe te acolher, ele sabe trabalhar os seus conteúdos de mundo interno, que é uma expressão da análise psicodramática, né? A abordagem que eu trabalho. Então, vale a pena, sim, a gente investir na gente, a gente precisa. Então, independente de se for uma figura masculina ou não, a pessoa tem que procurar essa ajuda, tem que procurar esse apoio, tem que buscar o autoconhecimento, né? Porque quanto mais eu sei de mim, mais eu sei do outro. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos eu me acesso, menos eu entendo o mundo, a vida, as pessoas que estão à minha volta. E aí as chances, né, de eu ser bem-sucedida, seja como mulher ou seja como homem, é muito pequena. Então, é importantíssimo que a gente se auto-perceba e que as mulheres também, como você falou, né, no contexto de abuso, no contexto negativo do masculino, que trate isso. Mas a gente não pode tratar os homens como se os homens fossem todos abusadores, fossem todos uns monstros, né? Porque não é no gênero que tá essas condições. São nas patologias que as pessoas têm ou não, que desenvolvem ou não, né? As doenças mentais, psicoemocionais. Os bloqueios. Por exemplo, um abusador, né? Um dia ele foi um abusado. Então, ele teve toda uma história para desenvolver essa patologia, que é o que não é falado, né, Mara? O senso comum fala muita besteira. Mas existem exceções, concorda? Sim, existem exceções. Bem, mas eu quero saber mais de você, Leslie. Sim. Vamos mostrar, Teteu, esse aí. Então, essa foto ela é muito simbólica para mim. Certo. Porque essa foto, ela foi tirada na clínica de nefrologia que o meu irmão começou lá em Brasília. E aí eu fui convidada para fazer um teste, como qualquer outra psicóloga, né, para concorrer para vaga. E aí eu passei pelo teste com um dos sócios e o Dr. Rodrigo, na época, gostou muito de mim e me aprovou para poder começar a trabalhar com eles. E eu comecei a trabalhar na clínica de Águas Claras. Essa foto é na escada da clínica de Águas Claras. Foi onde tudo começou. Uau. Com os meus pacientes renais crônicos, né? Que hoje eu já trabalho com os pacientes renais há 7 anos, que é uma luta, né, muito grande que eles desenvolvem pela sobrevivência, pelo ressignificar dessa vida, porque tem toda uma mudança de necessidade de estruturação, né, de vida. É como se eles tivessem que começar tudo de novo, né? Porque a doença renal, ela é muito complexa, o tratamento tem que muito fazer complexo. diálise. Tem que fazer diálise, né, para que a pessoa consiga dar continuidade à sua vida, à sua história de vida. Então, aqui é algo bem simbólico, bem legal. Foi onde tudo começou. Então, é isso mesmo, é muito importante ter um tratamento, assim, sabe? Com a psicóloga, que eu me recordo que a minha mãe, ela me veio aqui na memória. Na época, ela começou a fazer diálise e ela só fez 2 sessões. Porque tinha todo um tratamento, as exigências, que ela não poderia mais comer determinado tipo de comida. Sim, isso mesmo. E aí faltou. Eu acho que não deu tempo de ter uma assistência, assim, com tratamento com a psicóloga. E eu sei que ela pegou, desistiu e pediu para uma amiga dela levar uma comida que ela mais gostava. Porque ela falou, eu vou morrer mesmo, então eu vou comer o que eu gosto. Sim. Entendeu? Ela não teve uma assistência, assim. Sim. Mas é muito importante o seu trabalho. Então, foi aqui
Porque até então você atendia... Eu já atendia o consultório, né? Eu tinha começado com o consultório, já atendia os meus pacientes no consultório, mas ainda não tinha tido a experiência da psicologia com os pacientes renais, que é a psicologia na modalidade hospitalar, né? Que a gente chama. E aí foi aí que tudo começou. É uma história muito legal. Fala um pouco, porque a gente vai falar muito sobre autoestima masculina, mas fala um pouco, assim, do que você enfrenta com esses pacientes. Então, Mara, o Com renal. paciente renal crônico, ele é um paciente que ele começa, a partir do momento que ele recebe o diagnóstico e que ele precisa começar a dialisar, né? Ele tem que mudar totalmente a sua vida. Né? E aí se instala geralmente aquilo que a gente chama na psiconefrologia de luto pela perda dos rins, pela perda do órgão. É um luto emocional pela perda do órgão mesmo. E aí, como todo luto tem fases, né? Muitos pacientes, infelizmente, quando eles não são bem assistidos emocionalmente, como você citou a sua mãe, né? Quando eles não são assistidos psicologicamente, eles tendem, às vezes, a morrer na primeira fase do luto. Morrer na negação da doença. Da vida. Porque ele abre mão da vida, porque ele acha que não tem saída, não tem o que fazer, mas porque ele começa a ouvir que ele não pode, né? É como uma criança lá no início. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode tocar aqui, não pode mexer ali, não pode fazer isso. Esquece isso não existe mais para sua vida. E aí ele não pode mais beber a quantidade de águas que ele bebia antes, ele tem que manter uma dieta hídrica regular e ao mesmo tempo rigorosa, rígida, alimentar também. Então, assim, é bem limitante, né? Ainda que eu vivo uma experiência muito legal, porque desde que eu iniciei esse projeto com o Wellington, um projeto muito bem desenhado, é uma assistência muito especial com esses pacientes. Eles têm assistência médica, psicológica, né? De todas as áreas, com uma equipe multi muito capacitada e uma qualidade de vida muito grande na diálise. Mas isso não é a realidade da maioria dos brasileiros. É de uma parcela muito pequena, né? Porque a maioria dos pacientes renais tem uma dificuldade muito grande em ter uma boa assistência, em conseguir dialisar de uma forma digna. E também o fator emocional é o fator que pega muito, porque é muito difícil para eles encontrarem sentido nessa vida depois que se tornam pacientes renais. Então, a gente tem toda essa responsabilidade enquanto psicólogos de ajudá-los, né, a ressignificar, que é o que a gente gosta de usar como palavra aí, né? Dar um sentido novo para a mesma coisa. Dar um sentido novo para essa vida, que eles entendem naquele momento que eles estão perdendo ou que perderam. Então, cabe ao psicólogo ajudá-los a resgatar, né, essa história de vida e a seguir a vida e entender que a vida continua assim, que é possível continuar existindo e sendo feliz, mesmo sendo pacientes renais crônicos, que é o que a gente faz. Inclusive, a gente tem um projeto muito legal que é as nossas rodas de conversas que nós fazemos com os nossos pacientes. Inclusive, fica aí o convite para você participar, como eu te disse, ontem. Conta a sua experiência, o outro vê que o seu sofrimento... A gente escolhe temas não específicos. Não é o maior, entre aspas, do mundo. E depois que a gente desenvolve a temática, aí eles vão participando junto, dizendo o que eles pensam, contando as suas experiências, e um vai somando com o outro. Porque o que a gente consegue promover, né, com eles? É o entendimento de que eles não estão sozinhos e o entendimento de que a dor deles é a dor do outro também. Né? De que ali tem outro paciente como ele que também passa pelos medos que ele passa, angústias que ele passa, sofrimentos que ele passa, medos enormes, né, que eles passam muitas vezes. Então tem todo um processo até eles conseguirem aceitar a doença e viver de uma forma mais saudável, né, com mais qualidade de vida. Com mais perspectiva também, com alguma perspectiva, porque deve se perder todas as perspectivas. A princípio, sim. E hoje a gente tem muitos pacientes que levam uma vida normal, que trabalham, que são empresários, que vivem uma vida saudável, que tem paciente que faz diálise o quê?
Uma vez Noturna também, lá É, nós temos. Tem o quê? Diálise noturna, temos Aham. pacientes, por exemplo, se os pacientes têm uma vida muito ativa, como empresários que a gente tem, médicos, enfermeiros, não importa, várias profissões também tem pessoas que são pacientes renais, né? E eles dialisam, por exemplo, à noite e depois de dia eles seguem a vida, vivem uma vida tranquila, né? O mais próximo do normal possível. Então a gente tem uma realidade de cuidados muito interessante. Eu me sinto assim muito honrada em poder, né, Sim, é um proporcionar trabalho. isso a essas pessoas. E isso é possível, sim. Mas a Uau. psicologia ela tem um papel importantíssimo nesse tratamento. Tá Isso. aí, a rede social da Nefro está, tá? Você pode se informar sobre todo o atendimento que eles oferecem Sim, com muita, como é assim, dignidade, né? sim, Dignidade, porque a pessoa, sim, quando ela se depara ali com uma enfermidade delicada como a renal, você falou de uma forma muito sábia, Leslie. Tipo, é uma morte que a pessoa vive, sim, sim, mas tem que continuar vivendo. sim, E aí o psicológico abalado. sim. Aham, Fica muito negativo, né? A aham. pessoa fica muito negativa, fica persecutória, né? São muitas coisas que a pessoa desenvolve. E como a gente falou de autoestima, né? A gente está começando esse projeto, mas a gente fala da autoestima no geral também. A gente Assim, por trabalha, né? exemplo, A autoestima fica e as atingida. pessoas que estão cuidando também desse Sim, paciente, sim, mexe muito com a cabeça da sim. família, que Sim. também precisa. Também precisa desse apoio. A gente faz essas rodas de conversa e os familiares participam também, Ah, é? né? E a gente pode dar esse suporte para que não só o paciente ressignifique, não só ele aceite a doença, não só ele trabalhe o luto, mas a família também, porque o luto não é só do paciente, é dos familiares também, porque eles perdem aquela referência que a pessoa era antes da doença, né? E passam a ter que conviver com uma outra pessoa, que é o paciente renal, cheio de limitações, né? De muitos nãos que eles mesmos Então, os começam a familiares receber. também precisam. Também precisam de acompanhamento, também precisam serem acolhidos, né? Para que eles também possam entender o que eles estão vivendo, porque não é só o paciente que vive, né? Se o paciente é casado, se a paciente esposa, é casada, o esposo, a os esposa, filhos, os né, os filhos, pais. os familiares, os amigos, né? Uhum. Precisam entender. E também é uma doença que fica muito mistificada, né? Como se fosse o fim do mundo, o fim da linha. E não é assim, né? E os pacientes Qual é a precisam constância que mesmo. uma pessoa faz diálise? Tem gente que faz todo dia, Tem pessoas que tem gente que tem fazem que fazer todos mais os de uma vez por dias. dia? Não. Aí, Não. quando faz durante o dia, naquele dia, aí o que vai variar é o tipo de qualidade de diálise, né? E de tempo também de acordo com cada paciente. Por exemplo, o paciente pode fazer 4 horas, mas lá na Nefrostar a gente é 2 horas, 2 horas e meia, numa diálise convencional ali, dentro do formato da Nefrostar. Aí, quem faz diálise noturna, eles dormem e dialisam durante a noite. Né? E aí, para que de manhãzinha eles já estão livres e aí para seguir a sua E tem vida. que ser diário ou tem que ter, tipo... Tem pacientes que fazem diário, tem pacientes que faz 3 vezes na semana, 4 vezes, aí depende muito do caso. Cada paciente é um caso específico. Aí cabe ao médico nefrologista analisar a necessidade daquele paciente e determinar, vai ser segunda, quarta, sexta, vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, aí é o médico que vai olhar e fazer essa avaliação. Ela é acometida assim, qual é a idade, assim, ou não existe? Não tem uma idade Não. específica, né? Você pode ter, por exemplo, uma predisposição genética, alguma doença específica que te leva à doença renal crônica aos 3 anos de idade, né? Eu, por exemplo, tinha um paciente com a gente que ele começou a ter essa questão da doença renal, a descobrir quando tinha 3 anos. E a gente tem muitas histórias assim, tive pacientes em Brasília também, nessa idade, e aí depois de um tempo começam a dialisar, aí tem os transplantes, claro, como uma grande opção, aí eles transplantam, aí transplante também tem tempo, né, de duração, dura
de 10 Esse anos. procedimento também vocês fazem? Não, a gente não. Mas assim, o paciente renal, né, ele tem isso como opção, Sim. não só a máquina, né, Sim, de hemodiálise. Ele pode também transplantar, mas aí o transplante tem prazo, né, de validade, em média 10 anos que dura. Depois a pessoa volta para a máquina de novo. Diálise, na verdade, é a troca de todo o sangue. Sim. É a filtragem. a troca ou é uma limpeza? É a filtragem, a limpeza de todo esse do mesmo sangue. Limpa e volta o mesmo sangue limpo. E aí, por isso que é legal se você convidar um dia o Wellington, que você vai poder falar disso com mais profundidade, poder ajudar muitas pessoas também nesse conhecimento bem específico, né, dessa doença, que é uma das doenças que mais crescem no mundo. Meu Deus. E no Brasil também. Meu Deus. Agora vamos à autoestima masculina. Vai. Olha, a gente tem que estar falando muito, porque a gente tem que falar de psicologia infantil. Adolescência, né? Psicologia para as mulheres também. Para as mulheres também, entendeu? Mesmo porque a gente tem pacientes, não é só os homens. É que essa autoestima masculina é um projeto novo, né, Mara? Quais são os fatores que afetam a autoestima masculina na sociedade atual? Então, quando eu converso com os homens, ali na Câmara do Clodovil, tanto no consultório como no dia a dia, né, nas experiências que a gente vai trocando ali com os homens, algo que eles me trazem muito, Mara, é essa ideia de o quanto hoje a figura masculina está desconstruída. Né? E o quanto hoje os homens, principalmente os mais jovens, eu tenho em casa um adolescente e um jovem adulto, né? O quanto é difícil para os homens, para os meninos se posicionarem hoje como homens, saber qual é o papel, o que podem falar, como podem agir, porque tem uma questão de quem esse homem é. Você vê como que a gente tende hoje a dizer que o homem é abusador, que o homem é ruim, que o homem é mau, né? Quando, na verdade, aquilo que a gente disse não é sobre gênero, né? É sobre patologia. Então, o que mais eu vejo é essa questão deles não saberem se definir mais hoje, como eles abordam, por exemplo, o feminino, como eles se portam, né? E a gente não está falando nem numa perspectiva só heterossexual, não. A gente está falando do gênero masculino. Homo, hétero, não importa. A dificuldade que hoje o homem tem de se portar, né? Uhum. E também a pressão que é muito grande sobre como esse homem pode ser, como ele não pode, o que ele tem direito de ser e o que ele não tem. Então tem uma pressão muito grande, tem uma tentativa, sim, que a gente vê muitas vezes de desconstrução desse masculino, e eles ficam realmente muito perdidos, né? Então, socialmente hoje, no trabalho, às vezes a gente vê amigos, colegas reclamarem, eu não sei como que eu trato mais as mulheres, a gente não sabe mais como a gente se posiciona, porque não é todo mundo que é mau caráter, não é todo mundo que é abusador, não é todo mundo que é violento, né? Então, não é porque a gente é homem que a gente tem essa característica, é o que os homens hoje reclamam muito, e a dificuldade às vezes também relacionada a esse psicoemocional, né? Porque os homens não são estimulados, hoje sim, mas assim, nunca foram estimulados na história da humanidade a exporem os seus sentimentos, a falarem, né? A se posicionarem. Porque homem não chora, como fala, não chora, né? Engole o choro, né? Você que tem que cuidar da sua esposa, não é ela que tem que cuidar de você, você não pode ser mole, você tem que ser forte, né? Trouxa. Então, assim, se o homem falar do sentimento, por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente triste, né? E que a gente que é especialista enquanto psicólogos, a gente conhece muito bem essa realidade. Quantos meninos não são abusados? Quantos homens não sofrem, né, também com essas questões de trato, né, por parte do feminino? Mas não pode dizer, o homem não pode dizer, o homem não pode reclamar, o homem tem que dizer que tá tudo bem. Então, né? De que forma as pressões sociais e expectativas em relação ao papel do homem impactam sua autoestima? Assim, as pressões sociais. Sim, essa questão de sempre ser... a gente sabe que por mais que hoje o mundo esteja muito evoluído no sentido das mulheres terem o seu espaço, das mulheres hoje não precisarem mesmo mais dos homens como era antes, né? De ter que depender desses homens. Isso, dependência. Ainda existe essa questão de que o homem tem que ser o provedor, de que o homem tem que ser o cara
que ganha mais, que tem que ser o cara que banca a mulher, ou que se não banca a mulher, que ele tenha para deixar disponível para ela quando ela quiser usar, né? Então, isso não é uma coisa que é cobrada de nós mulheres, mas é cobrada deles, né? Essa questão, como a gente falou, de como se posicionar. Então, hoje, é muito difícil para o homem se posicionar de maneira que ele se sinta bem. Então, isso afeta a autoestima do homem. Deixa o homem se sentindo numa posição mais inferior, né? Inferiorizada, né? Porque às vezes a gente até não se sente inferior, mas a gente se torna inferiorizado pelo outro, né? Leslie, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Bem propícia. Assim, suas experiências como psicóloga, atendendo sempre os homens que se sentem desanimados, desvalorizados, quais são, assim, os seus maiores desafios que você realmente fala assim, olha, isso, que o homem vai e admite que ele precisa de ajuda para aumentar, né, para fazer a sua autoestima e precisa ir para procurar essa ajuda. Quais os desafios? Os desafios, primeiro é o machismo, né, Mara? Que é uma coisa que já está incutida, eu gosto de expressar assim, que nós, mulheres, nós recebemos uma influência indireta do machismo. Os homens, eles recebem uma influência direta. É como se fosse uma roupagem que quando o homem nasce, ele tem que vestir. Gostando ou não, ninguém pergunta para ele se ele quer ser ou não quer, né? Existe uma imposição sobre ele e uma imposição de comportamento. E isso, aí o homem cresce e se ele for para terapia, se ele chorar, se ele deve mostrar fraqueza, tristeza, né? Porque você é mole, porque você é mulherzinha, porque você é mole, porque você não dá conta, né? Cadê o homem forte? Porque você tem que ser o forte da história. E isso não é questão de gênero. E o homem, ele acaba sofrendo muito, né, com essas questões de não poder se expor, de não poder procurar ajuda. E claro que no consultório, quando eu recebo esses homens, os homens, eles têm uma característica muito interessante, que é o fato de serem resolutivos, né? Eu escuto muitas pessoas dizerem o homem é básico. Não, o homem é resolutivo. O homem é um ser inclinado a resolver as questões. Né? Eu discordo muito, aí eu discordo mesmo enquanto pessoa e enquanto profissional também. Essa ideia de que os homens sempre são muito perdidos no dia a dia, que nós é que somos bem resolvidas, né? Que a gente é que dá jeito nas coisas e eles são sempre perdidos. Discordo totalmente. Se você começar a observar homens saudáveis, né, Mara? Defina o homem, defina o homem saudável. O homem saudável é um homem resolutivo, que tem habilidades para resolver, que está sempre disposto a resolver os problemas, a resolver as questões, e não só problemas. O homem, ele gosta de organizar as coisas. Quando você tem alguma demanda, você tem um amigo, né? Por exemplo, vamos citar aí um amigo que eu acho que fica mais fácil de entender isso. Samuel. Você tem um amigo, né? E aí você tá chateada com alguma coisa e você quer contar, ou tá com um problema e conta pro seu amigo. Como é o comportamento dele? Ele não tende a não só te acolher, mas a tentar te ajudar a resolver aquilo? Sim. Né? Sim. Então é nesse sentido, o sentido que o homem, ele é disposto sempre a resolver. Se você tem qualquer questão, se é seu marido, se é seu namorado, se é seu irmão, se é seu amigo, os homens sempre estão dispostos a nos ajudar. E você não vê essa característica também nas mulheres? Como os homens, não. Eu acho que a mulher, ela tem um fator acolhedor muito grande, né? A mulher é muito acolhedora, mas isso é uma posição que vai depender do jeito dessa mulher ter sido educada, do jeito dessa mulher se posicionar na vida. E os homens, eu acho que é uma questão mais mental, de funcionamento. Você acha que o homem é mais sincero que a mulher? Acho. Você acha que o homem é mais inteligente? Não, inteligência eu acho que não é uma questão de gênero, né? Aí a gente vai entrar nisso. Mas eu acho que o fato deles serem resolutivos... Mais objetivos. Eles são mais objetivos. Mais eles racionais. Conseguem ser mais racionais e a resolverem com mais facilidade que a gente, vamos dizer assim.
E quais são as contribuições dos homens em relação aos conhecimentos e saberes do mundo? Olha, são vários, né, Mara? Ah, Se a gente for parar para pensar, na história da humanidade, nós temos grandes historiadores, grandes inventores, grandes poetas, grandes filósofos, psicólogos, grandes homens que contribuíram para o nosso saber no mundo em todas as áreas que a gente possa imaginar. Aí as pessoas às vezes me dizem, mas poxa, o mundo é muito mais machista, os homens sempre tiveram muito mais chances do que as mulheres. A gente concorda com isso, exatamente. né, É Mara? meu Claro pensamento, eu estava que a pensando gente isso. concorda com isso, que os homens tiveram muito mais espaço e os homens puderam fazer muito mais coisas do que as mulheres, né? Mas os homens fizeram. Então, a minha questão não a ideia não é levantar uma questão de homens versus mulheres, né? Certo. Machismo versus feminismo. Não, a gente tá aqui para agradecer também a esses homens. Não é só falar mal deles, né? Não é só dizer que os homens são isso ou aquilo, mas é olhar para esses homens com outros olhos. Os homens nos emprestaram os saberes deles durante toda a história da O humanidade. que você acha que ama mais, o homem ou a mulher? Que ama mais? É. Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Aí a gente entra de novo na questão, né, de gênero. Eu não acho que os homens ou as mulheres têm um gênero que ame mais. Então, pelos homens serem mais resolutivos, mais racionais, eles também não seriam mais frios? Nem sempre, né, Mara? Às vezes a gente vê muito mais compaixão nos homens do que nas mulheres. Depende da situação, né? Você acha que o termo sororidade faz valer? Tem que fazer valer, né? Aham. Tem que fazer valer. Você Eu acha acho que que faz? eu acho que se a gente chegou a esse ponto de ter que lutar para que isso aconteça entre as mulheres, né? Porque concorda comigo que é uma palavra hoje muito nova, muito atual. Sim, sim. Né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com uma, mexeu com todas. Agora, a sororidade entre as mulheres é uma coisa que é muito divulgada, difundida, né? Mas se nós chegamos a necessitar disso, É porque faltava. é porque faltava. Então, eu acho que é válido sim, porque precisa, isso é saúde mental, né? Entre as mulheres. Então, se uma mulher considera a outra, se uma mulher protege a outra, se uma mulher solicita a outra... Você falou de patologia, tá? Você tem um histórico. Eu, graças a Deus, Deus me abençoou e me deu um pai do coração, quando eu tinha 3, 4 anos. E ele é uma figura, assim, extraordinária. Olha, ele é vivo até hoje. Um beijo pro meu pai do coração, que eu amo, amo, amo. Ainda hoje falei com ele. Raimundo Souza. E, poxa vida, é a figura, assim, de mais admiração que eu tenho em relação ao que é realmente um homem. Porque o homem é diferente de mulher, concorda? Sim. Somos diferentes. Gêneros são diferentes. E tudo. Como pensa, como sente. Sim, como pensa, como Como se sente. comporta, Claro que como tem age, coisas reage. que são iguais, né? Mas existem diferenças, sim, de gênero. Como pensa, como sente, como age. São diferentes que unidos se completam. Não é isso? Então, mas no caso, você acha que a educação do pai é muito importante para a formação Claro. do homem, de um Claro. homem saudável, a referência? A referência mesmo pra uma mulher. masculina é uma referência forte na vida dos filhos, né? A importância do pai na vida de seus Sim. filhos, do pai. Embora hoje, Mara, a gente não pode puxar tanto para a figura masculina no sentido da paternidade, porque hoje as configurações familiares mudaram muito, né, na atualidade. E hoje, cada dia mais a gente vê a figura masculina fora desse contexto. Né? A maioria das mulheres hoje, né, tem uma incidência aí de mãe solo enorme, né, no país e no mundo, e então a gente tem que também pensar em outras configurações, mas quando a gente pensa na importância do pai, é óbvio, a gente tem
vários escritores da psicanálise, da psicologia, que vai falar dessa importância do pai, dessa figura que nos acolhe, que nos orienta, que nos prepara para a vida, né? Que nos faz nos sentirmos pertencentes. Você está falando do seu pai, né? Da importância dele na sua vida, Sim. seu pai do coração, então Sim. um pai com uma importância aí dobrada, né? Sim. Na sua vida. E eu falando do meu, que o meu... Se todo homem na Terra fosse igual ao meu pai do coração, só existia homem bom. Então, Mas infelizmente nem todos são iguais a ele. é isso. Eu não sei se você viveu essa experiência. Eu vivi com o meu pai a experiência de entender que eu era mulher e eu tinha os mesmos direitos que os homens, o mesmo valor que os homens, né? E meu pai me ensinou isso. Foi ele que disse para mim que eu podia qualquer coisa. Foi o meu pai que me ensinou isso. Então, assim, o pai tem sim essa importância. Quando a gente tem essa oportunidade de tê-lo na vida, o pai, ele realmente nos traz, né, um consolo, um aconchego, uma formação, né, e nos prepara mesmo para existir nesse mundo. Mas tem o tal do machismo. Claro, lésbico. claro. E aí? As implicações do machismo na vida dos homens Uhum. e da sociedade. É claro, o machismo, ele não, como a gente disse desde o início, ele não atinge só os homens, né? Ele atinge as mulheres, atinge a sociedade de um modo geral. E o machismo é uma coisa que está ali no inconsciente coletivo das pessoas, né? Vai passando de geração em geração. E continua Descreve um ali, perfil machista. né? Ó, um perfil machista A mulher não pode, ao contrário do que seu pai falou. a mulher não deve. pode, ela não deve, ela não tem o mesmo valor, ela não tem o mesmo direito, né? Ela tem que ficar subjugada, ela tem que saber que ela só pode ir até aqui, né? O machismo vai dizer para a mulher que ela tem coisas que ela pode, tem coisas que ela não pode. Né, que ela pode fazer, tem coisas que ela não pode. Por exemplo, vou te citar Mas quando um é uma exemplo. mulher, sempre o que é feio fica horroroso. Quando é um homem, o que é feio. Mas quando é uma mulher, não é feio, é horroroso. Tipo, olha, fumar é feio, mas quando uma mulher fuma é muito feio. É feio. Um homem é gordo igual. é feio, mas uma mulher é exato, muito mais o gordo feio. é um gordinho gostoso, mas a mulher é uma baranga, um exemplo. Ai, não, né? E tem muito machismo incutido no próprio universo, né, das mulheres também. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito enquanto psicóloga e enquanto mulher, que às vezes eu vejo até profissionais da minha própria área, às vezes incentivam isso, e eu acho isso uma prova, assim, ridícula de machismo. Por exemplo, que a mulher, ela só é uma mulher especial, ela só é uma mulher capaz quando ela consegue um homem que ganha bem mais do que ela, que vai sustentá-la para o resto da vida. Vai sustentar, né? Um cara que vai sustentar ela para o resto da vida, que vai ganhar muito mais do que ela. Se isso não é atestado de inutilidade feminina, eu não sei o que seria. Porque, então, quer dizer que nós mulheres somos menos capazes do que os homens. Então, nós não podemos ganhar mais do que eles. Nós temos que encontrar alguém que ganhe mais que a gente pra gente fazer o cara de trampolim, pra gente chegar em algum lugar, né? Se isso não for atestado de machismo, eu não sei. E você vê muitas mulheres repetindo isso, né? Eu queria encontrar alguém que me sustentasse pra eu não ter que fazer mais nada. Essa cartilha é antiga, né? É antiga, mas tá aqui ainda, o copo né? Tá aí. E tá até Vai hoje. quem quer. É verdade. E vice-versa também existe, né? E vice-versa. Então, tá aí uma prova de machismo muito grande, que é repetido pelas próprias mulheres, né? Então, assim, a gente tem realmente Mas que vamos olhar. combinar também. Qual é o perfil, assim, de um psicopata? Um homem... Você falou maravilhas dos homens. Sim. Tá? E dá pra concordar, Mara, olhando com esse olhar do saudável desse homem O saudável? exemplo que você deu do seu pai, mas nem todo mundo tem um exemplo igual o seu. Sim. Entendeu? Sim. Dá. E dá para, como você falou, o tratamento com psicóloga, com psicólogo é fundamental, porque senão a nossa cabecinha ela vai amontoando informações, ciclos e ciclos, e tem coisa que a gente fala assim, olha, isso aqui deixa bem esquecidinho lá, enfatiza esse ciclo aqui, ó. Entendeu? E tudo isso é um tratamento. Sim, é isso certo? mesmo. Tipo, olha, teve o pós e o contra. Foca no pós. Sim. Entendeu? Porque a gente tem mania de focar no que é contra. Sim. Entendeu? Foca no positivo. Isso mesmo.
Ah, então, deixa eu ver mais umas fotos. Aí você falou que foi o começo de tudo. Sim. Eu imaginei assim, vamos ver mais uma foto. Você deve atender também lá no seu Isso também consultório. é um segmento, né, do mesmo ambiente hospitalar. Mas você tá tão magrinha, né? Agora você É, tá mais tava bonita bem. agora. Olha aí. Aí, Aonde era é aí? uma foto que ela não está num ambiente da psiconefrologia ou nem de consultório. Mas aí foi quando eu cheguei em Brasília, né? Inclusive, essa foto é em frente o shopping do Conjunto Nacional. Uhum. Né? E foi quando tudo começou. A Brasília me trouxe muitas coisas boas, muitas coisas positivas. Eu só tenho a agradecer porque a minha carreira profissional toda começou lá, né? Começou no iniciozinho ali em Lins, no interior de São Paulo, mas logo eu fui para Brasília e todo esse tempo, né, na psiconefrologia, no atendimento com adolescentes e jovens adultos e com os outros pacientes também, né? É que eu predomino, por isso que eu falo Explica um assim. pouco jovem adulto. Então, porque Essa a gente está expressão. falando, quando a gente usa a expressão jovem adulto, é por conta de que aquele adolescente está saindo, né, dessa fase da Pegaria qual adolescência idade? e está começando a fase adulta. Uns Olha, 28. isso é uma boa pergunta. Por É, quê? Porque jovem adulto. hoje a Porque tem adolescência está uns homens que não estendida. querem crescer, né? Querem ficar menino. Homens e mulheres, né? Que é o que a gente fala. Ambos hoje estão bastante regredidos, então tem muita gente que fica na adolescência até às vezes 25 anos ainda. Mas adolescência, vamos dizer aí que até uns 18, por aí. 21, vai. Depois de 21 já. Né? Aí você já começa a entrar na fase adulta e eu atendo esse público. Até uns 30 por aí, desde 14, 13, pega essa adolescência toda, essa fase jovem adulta, até os 30, 28, 29, 30, né? É o público de predomínio que eu tenho. Uhum. Então, Já teve caso assim, por exemplo, um filho rebelde. Aí vai o pai, a mãe marca ali uma consulta, um atendimento. E aí você fala, tanto ele tem que vir, quanto o pai e a mãe também tem que sim, vir. no caso de adolescentes, a Sim. gente sempre trabalha esse- com essa união, né? Com essa ideia de tanto o adolescente a gente atende, como a gente atende os pais ali juntos. Isso faz parte. Nessa estratégia de mediação, né? O psicólogo trabalha com a mediação, nesse entendimento dessa relação entre os pais com os filhos, né? E aí, mas sempre a prioridade é o paciente, né? Pra gente, sempre é ele. Deixa eu ver mais uma foto. Tá bem. Ai, que essa eu linda. gosto muito, Mara. Porque essa Ah. foi num dia que nós fizemos lá em Brasília a festa junina dos nossos pacientes. Essa hora eu estava filmando eles dançando ali na festa, né? Na festinha junina ali. Eles estavam dançando com seus parezinhos e eu estava tirando a foto deles, porque eles estavam tão felizes nesse dia, se sentindo tão realizados, porque a festa foi uma big de uma festa para eles, né? Nós alugamos um espaço muito legal e aí todos nós da clínica a gente ficou para servi-los. Eu tenho que decorar o Star, como é? Nessa época ainda não era Nefrostar, essa era o INEB certo. lá quando Entendi. começou, Antes lá do em Wellington. Brasília. Era o Wellington já, mas era o INEB antes, né? Certo. E aí eu Tá me com a lembro. cara de feliz. Estava muito vendo feliz a felicidade de vê-los dos felizes pacientes. daquele Isso, jeito. você fica muito feliz de ver os pacientes. Fico. E assim, quando eu vejo a foto, parece que eu sinto a sensação da hora que eu quando estava... um paciente começa a fazer uma rotina de consultas, você já sentiu, tipo assim, não, esse paciente estagnou, não sai por mais... O psicólogo consegue perceber isso, né? Quando o paciente está estagnado, tem uma dificuldade ali de evoluir, né? Ele chega em determinados pontos cegos, né? A gente diz assim, da própria terapia. Ou, às vezes, o psiquismo não está dando conta, né? Daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele está entrando em contato. Por isso que as pessoas, às vezes, abandonam a terapia, né? Abandonam a terapia, por quê? Porque, às vezes, não dá conta de sentir o que está sentindo, de olhar para aquilo que aquele momento está exigindo que ele olhe. Mas com o paciente renal, a gente tem que
trabalhar estratégias, né? Entendi. Para poder fazer com que ele realmente Porque hoje tem a consiga terapia, superar. tem vários tipos, certo? Tem, claro que tem. Tem várias abordagens. A gente trabalha, por exemplo, com análise psicodramática, que é do Dr. Vitor Dias, um paulista, né, que tem a Escola Paulista de Psicodrama aqui em São Paulo. Como é que é esse segmento? É porque a análise psicodramática, ela vem do psicodrama clássico de Moreno, né? E o Dr. Vitor veio e criou a sua própria teoria baseada, né, no psicodrama clássico. E aí ele criou Faz a leitura dele, com a linguagem corporal a gente faz o método também de técnicas de espelho. A gente usa as técnicas de espelhos e a gente dramatiza o paciente. É muito interessante, né? É assim uma abordagem maravilhosa. Você faz aqui também aqueles testes, testes. Testes, aí você está falando mais de um aspecto mais comportamental, né, Mara? Aí a gente vai pegar de uma abordagem mais comportamental da psicologia, né? Mas testes, eu aplico testes por conta de ter um público adolescente, às vezes quando eu tenho que fazer orientação profissional, né? Aí eu aplico porque a gente tem muito aquilo, não, eu vou no psiquiatra, porque o psiquiatra já passa um remédio. Porque a gente quer fugir, mas não cuida, né, muitas vezes. Não cuida da raiz, né? Não cuida, porque precisa, o que você está falando é cuidar da psicodinâmica. Não adianta você trabalhar as psicopatologias ou as suas patologias específicas. Você aceita ser minha psicóloga? Tô precisando, viu? Vamos conversar sobre isso. Vamos, deixa eu ver, tem mais fotos, Teteu? Tem mais fotos, deixa eu ver, aí são os exercícios do autoconhecimento, aí você também dá palestra, certo? Como a baixa autoestima afeta a saúde emocional, mesmo, né? Quando a gente não... Quando a autoestima não está legal, né? Que a autoestima é aquilo que a gente diz, capacidade que a gente tem de autoestimar. Né? Quando a autoestima da gente não tá legal, nada funciona, né, Mara? E qual que é a questão maior? É que manter a autoestima legal é muito difícil. É um grande desafio. É um exercício. É um exercício de todos os dias, constante. De construindo, né? e cuidando para não destruir. Porque você vai ter que construir, às vezes, o que destruíram em você. E manter em pé o que já está construído, porque para cair é fácil, né? É fácil. Então, assim, mas uma vez construído, né? Uma vez ressignificado, isso se mantém. Deixa eu falar uma coisa, olha, para você que já é inscrito aqui, faz parte do nosso canal, a nossa psicóloga, Leslie, ela vai estar sempre com a gente. Então, você pode mandar a sua pergunta, qualquer que seja o problema emocional, que você tenha, você pode compartilhar com a família, no trabalho, é algo pessoal mesmo, você pode compartilhar com a gente vai mandar as perguntas para a Leslie e a gente vai voltar aqui para falar, para responder, para realmente acrescentar para você, tá? O conhecimento. E eu quero que você olhe aqui, Leslie, para a câmera do Clodovil, e fale da importância, dê um recado para todos os nossos inscritos, da importância do cuidado emocional e do cuidado mental. Sim. Mens sana e corpore sano. Isso. Na verdade, a gente sabe que nós precisamos sim desse autoconhecimento. Por quê? Porque quanto mais eu vou conhecendo de mim, melhor eu vou vivendo. Né? Todos nós tivemos traumas, ninguém ficou livre de traumas, ninguém teve pai e mãe perfeito, né? Ninguém teve uma vida perfeita. Então nós precisamos sim do autoconhecimento. A gente não precisa esperar ter traumas, situações horríveis na vida, né, para procurar o psicólogo. A gente também procura o psicólogo para realçar e melhorar ainda mais a nossa autoestima, para reconhecer e fortalecer os nossos pontos fortes. Então, a psicoterapia é importantíssimo na vida da gente. Ter saúde mental é um valor caríssimo pra gente, mas importantíssimo também. Se a gente não tiver minimamente saúde mental, a gente não tem nada. Então, a gente precisa sim do autoconhecimento, a gente tem que desmistificar a figura do terapeuta, né, do psicólogo, de achar que eu não preciso, que eu não sou louco, né, que eu não sou desajustado.
assustado, ninguém é louco mesmo. Mas a gente precisa Mas é uma se grande cuidar. mentira a gente pensar assim, que a gente, é psicólogo. Mas é a mente da gente que controla tudo. Sim, a mente controla tudo. Da mente, a partir da mente que o resto acontece. Exatamente. Né? Então, tudo começa no psicoemocional, que vai influenciar totalmente no seu comportamento humano. Então, a gente precisa gostar da gente. Então, autoconhecimento, psicoterapia é autoestimar-se, né? E a gente merece, e a gente precisa fazer isso pela gente. Uau, agora que a conversa estava ficando boa. Você volta? Volto com Já está convidada. eu estou te convidando. convidando. É uma honra. Tá? Uma honra estar aqui. Então, gente, esse é o nosso Pod Mara, tá vendo? Falando de tudo e com todos. Agora nós temos uma psicóloga nossa, para chamar de nossa, a Leslie Figueiredo. E eu tenho certeza que tudo que ela falou acrescentou para o seu conhecimento, tá? Siga nas redes sociais, faça dela uma figura próxima sua, porque a gente precisa sempre estar cuidando, sempre, do mesmo jeito que a gente escova os dentes, a gente cuida do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Daqui você vai para outro episódio do Pod Mara. Qual o episódio que você quer? Nós temos vários, tá certo? Ó, se inscreve. Quem já é inscrito, curte, compartilha. Valeu! Tchau, pessoal!